Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões. A gente vai finalizar hoje as exceções do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. E estamos falando de quê? Situações em que terceiros sentirão os efeitos daquela relação contratual feita por duas partes. É sobre isso que nós estamos falando, perfeito? Sem perder tempo, o assunto de hoje é falar do contrato com a pessoa a declarar. Eu vou abrir aqui o Word, vamos dividir a tela. O Código Civil já está aberto, mas você já sabe que primeiro você compreende comigo e depois a gente vai para o Código Civil. Perfeito? Bora lá. Tela dividida. Código Civil já está aberto aqui do lado, mas a gente só vai depois. Você já sabe que nossa aula é construída aqui e agora comigo. A gente vai falando e vai construindo o conteúdo. Fica a sugestão. Abra seu caderno, escreva, pause o vídeo. Se tiver alguma dúvida, me mande uma mensagem nas redes sociais, e-mail, Instagram, WhatsApp para aqueles que têm. Eu estou à disposição, tá bom? Então, o assunto de hoje é do contrato a pessoa a declarar. Olha que coisa interessante. Nós já falamos que dá para estipular em favor de terceiro. É a situação em que o terceiro será beneficiado, sem tirar os efeitos daquela relação contratual. Nós temos a promessa de fato de terceiro. É uma situação em que uma parte promete que outro vai cumprir determinada obrigação. Agora, o contrato à pessoa declarar é uma situação que se assemelha às outras, mas ela está um pouquinho distante. Porque desta relação, você não promete nada. Você só deixa em aberto na relação contratual que na hora da execução, na hora do cumprimento daquele contrato, as partes podem declarar, estipular que um terceiro vai assumir aquela determinada obrigação. Então pense aqui comigo. Imagine que eu tenho uma incorporadora. E aí uma pessoa está comprando comigo um determinado apartamento, determinado lote. No contrato, eu coloco lá que pode ser eu que vai fazer a abertura da rua daquela unidade imobiliária. Mas eu posso colocar no contrato também que está facultado que eu possa indicar que outra pessoa cumpra, execute determinada obrigação. É disso que se trata o contrato a pessoa declarar. Então, vamos colocar aqui, você já sabe, bora colocar aqui em caixa alta, do contrato a pessoa declarar, e a gente vai começar com o nosso conceito. Nada mais é o contrato a pessoa declarar com a indicação, existe aqui a indicação de que outra pessoa vai assumir as obrigações firmadas do contrato. Indicação de que outra pessoa vai assumir as obrigações firmadas no contrato. Perfeito? Olha que coisa interessante. Onde é que está disposto no Código Civil? No Código Civil, o contrato a pessoa declarar está um pouquinho mais distante. Está ali previsto no artigo, onde é que está no Código Civil de 2002. A gente vai pegar daqui a pouquinho, artigo 467, ao artigo 471, eu vou confirmar agora, do Código Civil. O Código Civil já está aberto. Vamos só colar, mas a gente só vai ler ao final. Código Civil aberto, do contrato a pessoa declarar, artigo 467 ao artigo 471 do Código Civil. Vamos abaixar aqui, vou colar aqui, mas a gente só vai ler ao final. Perfeito? Por quê? O que é que a gente vai falar aqui agora? Primeiro, que esse tipo de contrato, ele, geralmente nestas relações contratuais, quando você possibilita declarar ou indicar que outro vai cumprir a obrigação, esse tipo de relação contratual possui um nome, é chamada de cláusula pro amico
eligendo. Cláusula, perdão. Cláusula pró amico eligendo, tá? Ela também tem essa nomenclatura. A segunda observação que nós devemos colocar aqui é o seguinte: contratos personalíssimos ou contratos que possuem características de personalíssimas não podem conter este tipo de cláusula. A gente vai explicar o porquê, mas anote. Contratos personalíssimos. Como assim, Ricardo? É aquela obrigação que só determinada pessoa pode cumprir. Imagine, se eu coloco no contrato que vou indicar Ivete Sangalo para poder cantar, perceba que a tutela de voz ela é personalíssima. Não importa se você gosta de Cláudia Leite, não importa se você gosta de Nirvana. O que Ivete Sangalo faz, o timbre de voz, ela é dela. Portanto, você não pode, em relações personalíssimas, em contratos de cunho personalíssimo, colocar este tipo de cláusula pró amico eligendo. Então, em contratos personalíssimos, você vai botar eu vou botar só impossibilidade de você colocar um contrato ou de você declarar que outro vai fazer. Imagine que você contrata um artista plástico. Eu estou aqui na cidade de Vitória da Conquista. Nós temos excelentes artistas plásticos, excelentes pintores. Conheço um, Silvio Gessé. Agora imagine, eu contrato ele para poder realizar determinada pintura e ele coloca na relação contratual que pode indicar que outro vá pintar no seu lugar. Isso não é possível, porque a relação ela é personalíssima, a obra de arte é do próprio indivíduo, então só ele pode executar aquela obrigação. Contratos personalíssimos não é possível conter a indicação de outros para o cumprimento da obrigação. Agora, se eu vou assentar um piso, pintar uma parede, essa relação não é personalíssima, portanto, eu posso colocar na relação contratual a possibilidade de indicação que outro vai ou vá cumprir a sua obrigação. Quem é que compõe o tópico 3? Quem é que compõe, já que você entendeu que relações personalíssimas não é possível essa indicação? Quem são as partes? As partes dessa relação contratual. A primeira é o promitente. Você ainda tem um promitente. É um sujeito que ele promete, eu vou colocar o termo, mas você vai entender. É o sujeito que promete reconhecer o electus. Quem é a outra parte? É o estipulante. O estipulante é o sujeito que você vai botar desta forma: pactua em seu favor a substituição. E nós temos o electus. Quem é o electus? O electus é o eleito. É o sujeito que vai ser indicado. É a indicação. Bora botar isso? Indicação. É o sujeito que é indicado. Então, nós temos o promitente, é um indivíduo que reconhece, ele fala assim, não, tudo bem, eu vou reconhecer o electus. Nós temos o sujeito que formula a relação contratual, que ele fala assim, eu estou estipulando aqui, mas eu posso colocar a substituição. Eu posso substituir que outro vai cumprir a obrigação. E nós temos o electus. Aquele sujeito que ainda não está indicado, mas ele pode ser indicado. Perfeito? Nós temos essas três partes no contrato a pessoa declarar. Agora, olha que coisa interessante aqui, porque o contrato a pessoa declarar, ele se assemelha à estipulação em favor de terceiro. Eu me recordo, quando abordei a estipulação em favor de terceiro, nós falamos da capacidade genérica. Será que a capacidade civil plena, a capacidade genérica, esse requisito de validade de negócio jurídico, ele é obrigatório para as três partes, promitente, estipulante e electus? Por que essa pergunta é importante? Porque só para a gente voltar um pouquinho.
Na estipulação em favor de terceiro, você já sabe que o beneficiário não precisa ter capacidade civil plena. Significa dizer que um filho pode ser beneficiado, por exemplo, de um seguro. É possível você estipular em favor de um incapaz. Agora, aqui, como estamos falando de exercício, de efetivação de obrigações, a capacidade genérica, ela é obrigada para todas as partes. Então, olha que coisa interessante aqui. A capacidade genérica é necessária para todas as partes envolvidas nesta relação contratual. Perfeito? Quando estivermos diante do contrato a pessoa declarar, capacidade genérica é obrigatória. O que é capacidade genérica? Capacidade civil plena. O que é capacidade civil plena? Capacidade de fato com capacidade de direito. Capacidade de fato, portanto, capacidade de exercício é necessária. Tá bom? Qual é o prazo? Porque entenda, por que eu estou falando de prazo? Isso aqui é importante. Antes da gente ler, perfeito? Olha que coisa legal. Qual é o prazo? Qual é o prazo para que eu indique? Aqui eu vou construir diferente do que está no código, mas é só para você compreender. Qual é a regra em relação ao prazo? A regra é que o prazo ele é combinado. As partes vão combinar. Eu tenho uma semana, um mês, um ano para poder indicar quem é o electus, quem é que vai cumprir aquela obrigação. Agora, quando este prazo não estiver previsto no contrato, aí sim você trabalha com prazo de 5 dias. Vamos botar isso. Quando não houver previsão contratual. Perfeito? Quando não houver previsão contratual, o prazo ele é de 5 dias. Quais são os efeitos a partir do momento que eu elejo alguém, que eu indico alguém? Falar de efeitos é legal, porque o efeito ele é ex tunc. Significa dizer que a partir do momento que você elege é que a responsabilidade do eleito ela começa. Ela não retroage. Perfeito? O efeito, portanto, anote, efeito ex tunc. Agora, bora botar aqui a regra, o artigo. E se o eleito rejeita? Porque você tem que me perguntar o seguinte, Ricardo, eu entendi. Na relação contratual, eu estou dizendo que o indivíduo pode ser indicado. Mas ele é obrigado a aceitar? A resposta para isso é não. Então anote no seu caderno. O indivíduo ele não é obrigado a aceitar o cumprimento daquela obrigação. Ele não é obrigado a formalizar a execução daquela obra, por exemplo. Então, e se o indivíduo rejeitar? E se a parte, o eleito, bora botar a parte, o electus, rejeitar? O que é que acontece? O que acontece é a regra prevista no artigo 470 do Código Civil. Olha que coisa legal, porque a gente vai voltar aqui, artigo 470, porque aqui, a partir de agora, depois do artigo 470, a gente já leu o código todo, tá? Olha o que é que fala o artigo 470. O contrato só vai ser eficaz entre os contratantes originários se não houver a indicação de pessoa ou se o nomeado recusá-la. Então, olha que coisa interessante. Se ele recusar, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa desconhecia no momento da indicação. Então, olha o que é interessante a gente pensar aqui no que se refere ao artigo 470. O que é que ele está querendo dizer? Para que a gente possa falar de rejeição. Se o indivíduo rejeitar, as partes deverão eleger uma outra pessoa para a realização da obrigação. Se a parte rejeitar, ele é obrigado a indicar uma outra pessoa, ou então o prometente ele vai cumprir a sua obrigação. Perfeito? Bora lá? Bora ler o Código Civil? Vamos só botar aqui, pronto. As partes deverão eleger uma outra pessoa. Olha o que é que fala aqui o Código Civil no artigo 467. No momento da conclusão do contrato, porque estamos falando de execução, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar uma outra pessoa. Ó, é exatamente o nosso conceito
indicar que outra pessoa vai assumir a obrigação firmada no contrato. 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias. Aqui vem a nossa reformulação do prazo, por isso que nossa estrutura está mais adequada. Porque talvez alguém, um desavisado, leia o artigo 468 e ache que a regra é que o prazo para indicação é de 5 dias, quando, na verdade, a regra está no final. Ó, se outro não tiver sido estipulado. Então, qual é a regra? A regra é que as partes podem convencionar prazos para indicação. Se não houver prazo para indicação do contrato, o prazo é de 5 dias. Aqui eu percebo que o legislador escreveu mal o artigo 468. Deixa eu ver onde é que está aqui, prazo. Aqui, o prazo combinado. Quando não houver, prazo de 5 dias, artigo 468. Artigo 469, a pessoa nomeada. Parágrafo único, na verdade. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não tiver revestida da mesma forma que as partes usaram no contrato. Então, olha que informação importante. Você já sabe, bora só botar essa observação aqui. Uma observação importantíssima. Você já sabe que a forma dos negócios jurídicos, ela é o quê? É livre. Lógico. Salvo quando estiver prescrita em lei. Volte lá para a aula de requisitos de existência e validade de contratos, tá? Então, olha que coisa interessante. Se a forma do negócio jurídico foi escrita, o indivíduo que vai assumir a obrigação, a forma deve ser igual. Deve haver ali uma equivalência de formas. Deve haver uma equivalência de formas. Perfeito? Bora de novo para o parágrafo único. Já estamos terminando. A aceitação da pessoa deve se revestir da mesma forma. 469. A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, o electus, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que este foi celebrado. Olha que coisa interessante. Nós não falamos que o efeito, vou até copiar e colar isso daqui. Nós não falamos que o efeito ele é ex nunc. Eu não falei que retroage. Eu falei que a partir do momento que o electus ele assume a obrigação, ele começa a sua execução, é que começa a sua responsabilidade. Portanto, o efeito ele é ex tunc. É a partir do momento em que ele começa, que ele assume para frente. Perfeito? Ele não retroage. Bora copiar aqui, porque foi exatamente sobre isso que nós falamos, regra presente no artigo 469 do Código Civil. E aí eu finalizo com o artigo 471 do Código Civil, que eu já li, né? Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da sua nomeação, o contrato produzirá efeitos entre os contratantes originários. Olha que coisa interessante aqui. Aqui também cabe uma outra observação. Nós falamos para vocês, deixa eu só voltar aqui, cadê aqui? Que é exigido a capacidade genérica para todas as partes, isso você já entendeu. Mas nós não falamos qual é a consequência de você indicar um incapaz ou você indicar um sujeito que não tem patrimônio para o cumprimento da obrigação, que é um sujeito que é insolvente. Ele não tem patrimônio para cumprir aquela determinada obrigação. Perfeito? Se o sujeito é insolvente ou se o sujeito é incapaz, a consequência é que os contratantes originários, quem? Promitente e estipulante, é que serão responsabilizados pelaquela relação contratual. Você não pode responsabilizar o electus. Mesmo que o incapaz consinta, mesmo que o insolvente, ele também formule a sua anuência naquela relação contratual. É sobre isso que estamos falando aqui. Eu finalizo a aula de exceção dos princípios, na verdade, dos desdobramentos, a exceção do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Estou à disposição para dirimir dúvidas. Forte abraço, Deus abençoe, tamo junto, valeu!